Obrigado, pastor. Eu cumprimento a igreja do Senhor Jesus com a paz do Senhor. Amém. Eu peço para os irmãos tornarem o assento. E a gente vai estar meditando na palavra de Deus. Quando eu recebi o convite, eu pesquisei, eu fiz um estudo, mas eu sei que Deus vai falar ao meu coração, ao meu espírito e ao seu espírito, igreja. Creia somente. Se você está aqui, porque você fez um propósito com Deus. E tudo que nós fazemos para Deus é com propósito. E isso agrada o coração de Deus. Atos capítulo 4, do 31, que é o tema, né? Buscar a tua face, nós precisamos. É esse o tema, pastor? Precisamos buscar a tua face. Né? Tendo eles orado, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com coragem anunciavam a palavra de Deus. Eu estou feliz de estar aqui nessa noite, compartilhando da alegria de poder adorar a Deus. Eu sou da Igreja do Brasil para Cristo, ali em Poá, no Jardim Débora. Ali nós servimos ao Senhor. Você que está aqui nessa noite, Deus te trouxe através do Espírito Santo, que é Ele que nos impulsiona a vir para adorá-lo, para engrandecer e exaltar o nome do Senhor. Eu estava ouvindo aqui o pastor falando que é muito importante na igreja você ofertar e dizimar. Igreja, esse é o maior investimento que você faz no reino de Deus. Aleluia! Porque quem vai fazer você crescer e prosperar é o Deus Todo-Poderoso, que é o dono do ouro e da prata. Ele não precisa de dinheiro, mas a obra precisa, porque a obra é missionária. A igreja que faz missões agrada o coração de Deus. E eu creio que essa igreja é uma igreja missionária, porque daqui vai sair missionários, evangelistas, apóstolos, pastores, profetas, né? Porque Deus se agrada quando você investe. E isso tudo, como foi cantado, pela fé. Aleluia! E todos nós temos em fé na pessoa bendita de Jesus. Irmãos, falar sobre o Espírito Santo, da pessoa, terceira pessoa da Trindade, é só pela graça de Deus. Eu fiz aqui uma pesquisa, eu fiz um estudo. Eu sei que talvez você pense assim, dessa maneira, mas a gente sempre está aprendendo de Deus, da pessoa bendita de Jesus e do Espírito Santo. Eu sei que Deus vai falar ao seu espírito, ao seu coração nesta noite. Fique atento, abra o seu coração, para que a palavra ela vai ser semeada, ela caia numa boa terra, para que venha dar frutos, mais de 100, para a glória de Deus. Quando nós falamos da pessoa do Espírito Santo, eu trouxe aqui, irmão, só para nos lembrar, creio que você já ouviu, mas Deus, Ele sempre está nos lembrando, porque nós, os seres humanos, nós somos esquecidos. E quando você lê a palavra de Deus, tem várias coisas que são repetidas. Por quê? Porque Deus sabe que nós esquecemos. Então você vai correr na Bíblia, Deus sempre vai falar assim, olha, eu estou contigo. Aí você vai ler outra parte da Bíblia, Deus fala assim, olha, você não está sozinho, eu sou contigo. Por que isso, irmãos? Porque Deus ele é repetitivo? Não! Porque nós somos esquecidos. Não é verdade, igreja? Eu estou falando algo que está fora, que é mentira. Nós esquecemos fácil das coisas. Não é verdade? Então eu quero falar da palavra e falar um pouquinho do Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que no Antigo Testamento, falando do Espírito, a língua hebraica traduz como ruach, que significa essencialmente respiração, ar, força, vento, brisa e espírito. No Novo Testamento, escrito na língua grega, a palavra para espírito é pneuma, que denota também vento, também respiração. Isso trazendo para nós hoje. Talvez você já ouviu e tenha esse conhecimento, mas pode ser que tenha alguém nesta noite que não tenha esse conhecimento da palavra Espírito, o Espírito Santo. E isso, irmão, é para nós ter um pouco de conhecimento. E vou falar também da deidade divina do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. Está lá em Atos capítulo 5, do versículo 3 e 4. A deidade do Espírito Santo está implícita no Pai e do Filho. Ela é a mesma nas três pessoas. Não se separa, mas pertence à mesma essência divina do único Deus.
O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele possui atributos divinos. A eternidade está em Hebreus 9, versículo 14. Irmãos, eu não vou estar lendo, que é para a gente ganhar tempo. Imutabilidade está em Malaquias 3,6, Hebreus capítulo 1, versículo 11. Esse atributo não é exclusivo de uma pessoa, mas é da Trindade, mas pertence aos três. Onisciência provém da fusão de duas palavras latinas, omnis, que significa tudo, e ciência, quer dizer ciência. O conhecimento, o Espírito Santo, do mesmo modo que é o Pai e o Filho, tem total conhecimento de todas as coisas. Está registrado em Salmos, capítulo 139, do versículo 2 e 3. Que sonda e Deus conhece o nosso assentar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Não está escrito assim? Conhece todos os homens. Ele é onipotente. Tem todo o poder, é onipresença. Ele está em todos os lugares. Deus enche toda a terra. Ele está em todos os lugares, a pessoa do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele trabalha, ele realiza também, juntamente com o Pai e com o Filho. Aí está lá em Gênesis, né? Acerca da criação do mundo. E ele que criou, ele sustenta a nós. Eu e você que está aqui, é o Espírito Santo Deus que sustenta a nós. Eu estou só decordando assim, irmãos, para chegar na palavra, que eu vou estar entrando ainda na palavra. Então nós sabemos que o Espírito de Deus é Ele que está dentro de nós. Não é verdade? E nós vamos estar lendo agora, lá em João, capítulo 14. Se você quiser acompanhar, você pode abrir, é depois de Lucas. Deus, ele fez uma promessa para o povo de Deus, para mim e para você. A promessa é do Espírito Santo, e quando ele ascendesse, ele ia enviar o Consolador. Irmão, quando nós olhamos para o livro de Atos, ali Deus ele deixou as instruções na pessoa de Jesus para os apóstolos. Espere, aguarde, que eu vou revestir de poder. Mas aqui em João 14 ele diz assim, se me amais, observarei os meus mandamentos, e pedirei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem conhece. Vós conheceis, porque Ele permanece convosco, e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Então Deus ele fez uma promessa para mim e para você a respeito de que nós não vamos estar só, não vamos estar órfãos, não só para os apóstolos daquela época, mas é para mim e para você que ouviu o Evangelho e creu e recebeu pela fé. A Bíblia diz lá em Efésios capítulo 1 do versículo 13, que quando o Evangelho é pregado e você crê e você recebe, você é selado com o Espírito Santo da promessa. Aleluia! Ô glória! Por quê, irmãos? Deus, por que selo? Quer dizer que você tem um dono, ô glória! E o dono é a pessoa de Deus, do Espírito Santo, da pessoa de Jesus. E a Bíblia fala que quando nós confessamos o nome de Deus, nós nos tornamos filhos de Deus. Aí você vai lá para São Paulo, que lá é uma muvuca, você vai andando, um vai esbarrando no outro. Aí o Deus olha lá do alto dos céus, ele fala assim, olha lá o meu filho, creu na palavra e aceitou Jesus Cristo como único salvador da alma. Aleluia! É eu e você, irmãos. Mas a Bíblia fala realmente o que está escrito. Jesus cumpre, porque Ele é fiel. Ainda que nós sejamos infiéis, Deus é fiel naquilo que Ele falou na palavra, Ele vai cumprir na minha vida e na sua vida. Aleluia! O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele tem personalidade. Ele tem intelecto, ele tem vontade, sentimento. E ele exerce várias atividades pessoais. Ele revela, ele ensina, ele clama, ele intercede, ele fala, ele ordena, ele testifica. O Espírito de Deus. Irmãos, aqui, na palavra, também em João, em 14, 23, Jesus, ele fala, não só para eles na época, mas para nós nos dias de hoje. Diz assim, Jesus respondeu, se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará, e viremos a Ele e faremos nele morada. Aleluia! Nós somos templo do Espírito de Deus.
Mas como pode um Deus tão grande, Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que existe, que está sentado no sétimo céu, no trono, está dentro de mim e de você? Há um mistério que nós não vamos entender, porque a Bíblia fala em Deuteronômio capítulo 29, do versículo 29, que coisas ocultas cabem a Deus, mas coisas reveladas é para mim e para você. E nós não vamos entender esse mistério da Trindade. 1 em 3, 3 em 1, não é, pastor? Nós não vamos entender, mas olha que coisa maravilhosa, Ele habita dentro de você e dentro de mim. Oh, glória! Tudo isso porque há a promessa e Ele cumpre, mas para isso Ele fala, para aquele que me ouve e me ama. Isso é o Espírito de Deus, que é o próprio Deus, que é a pessoa bendita de Jesus, o Espírito Santo de Deus. E aí nós lemos a palavra de Deus, nesse texto maravilhoso de Atos, que Deus fala, desde o capítulo 1, olha, eu irei, mas aguardem. No versículo 8 do capítulo 1 de Atos, mas receberei poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e serei minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, e até os confins da terra. É uma promessa de Deus. E a Bíblia fala que realmente Ele ascendeu e subiu. Aí falaram para os apóstolos. No capítulo 2 de Atos fala da descida do Espírito Santo. Que eles estavam assentados. E eles foram batizados. E falaram em línguas de vários povos, tribos e nações, das grandezas e das maravilhas que Deus fez. Falando, como é que pode aqueles homens simples, agora com esse dom e falando na minha língua, falando das maravilhas de Deus? Irmãos, é a promessa de Deus que Ele tem para mim e para você. Como fala aqui no livro de Atos, depois que eles receberam, aí eles saíram, estavam revestidos, e quando eles anunciavam o Evangelho, Pedro, quando ele pregava, era 3.000, 5 almas, que recebiam o Senhor Jesus como Salvador da alma. Aí no capítulo 3 fala ali do templo, daquele coxo que foi curado. Aí no capítulo 4 ele chega ali no Sinédrio, um homem de 40 anos também é curado. E ali os homens da lei não aceitaram aquilo. Queriam prendê-los. Mas ele falava, olha, vocês tudo crucificaram Jesus. Mas eles cheios da graça e do poder de Deus. E quando nós chegamos aqui no capítulo 4, do versículo 31, tendo orado, aí está a chave. Aleluia! Para você cheio do Espírito Santo, cheio da graça do Senhor. A Bíblia fala que quando eles oraram, o lugar onde estavam tremeu. Teve um terremoto. Aleluia! Glórias a Deus. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com coragem anunciavam a palavra de Deus. Coragem quer dizer bom ânimo. Por isso que Jesus fala, olha, em João capítulo 16, versículo 38, olha, tenha bom ânimo. No mundo terei aflições, mas tenha bom ânimo, eu venci. E bom ânimo quer dizer coragem. E quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós temos coragem. Porque por nós, irmãos, nós não falamos nada de Deus. O crente, ele glorifica a Deus porque ele tem o Espírito Santo de Deus. Porque quem está no mundo não tem o Espírito, ele não glorifica a Deus, ele glorifica a ele mesmo. Fui eu que fiz. E ele bate no peito. Aí ele ajuda uma pessoa, não, fui eu. Porque ele não tem o Espírito Santo de Deus. Ele acha que ele é o próprio Deus. E aqueles que obedecem a Deus, é dependente de Deus, faz a vontade de Deus, e tem o Espírito Santo, glorifica o nome de Jesus. Irmão, eu estou só passando aqui, eu só dou uma folhadinha porque não dá, tem coisa aqui que Deus está dando para mim agora. Eu fiz tudo aqui, ó, eu pesquisei, eu fui lá, eu reli e tal. Mas, outra palavra-chave, a não ser a oração, mas também tem uma palavra pequenina que é a chave, que é fé. Aleluia. Aleluia. Irmãos, tudo que você fizer para Deus, se não for por fé, é pecado. É fé. E a Bíblia fala que é um grãozinho de mostarda pequenino, que quando cai no chão você não vê. A partir desse grãozinho, Deus já começa a agir. Aleluia. A oração é importante. A fé é importante. Abra sua Bíblia aí
em Efésios capítulo 2, do versículo 8. Oh, glória a Deus. Vamos lá para Efésios. Deus, assim mesmo. Poderoso Deus, aleluia. A minha Bíblia levantou porque está caindo as folhas, viu, irmãos? É, Deus. Vamos lá. Efésios, capítulo 2. É aqui. Que fala. Eu estou chegando aqui, viu, irmão? Aqui está faltando. Aqui caiu a folha aqui da minha Bíblia. Olha, capítulo 2. Do versículo 8 em diante, diz assim, ó: pela graça sois salvos por meio da fé, e isto não é vosso, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos obra sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, quais Deus preparou antes para que andássemos nela. Aleluia. Irmão, é fé, isso é dom, e não vem do homem, isso vem de Deus. Aleluia. Vem de Deus. Então, tudo é pela fé. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 10, do versículo 17, que a fé vem de ouvir e ouvir pela palavra de Deus. E você vai decorrendo ali a Bíblia e falar que nós somos, como são maravilhosos daqueles que falam do amor de Deus. Mas o autor e consumador da nossa fé, Jesus, Ele é o autor e consumador da nossa fé. Então, irmãos, para nós ser cheio do Espírito Santo, nós precisamos sim buscar a face de Deus, como que é o tema. Aleluia. Porque a Bíblia diz: sem mim nada podeis fazer, mas aqueles que vêm a mim jamais lançarei fora. Aleluia. Jamais lançará fora. E quando você busca a Deus, você ora, e você consagra e santifica a sua vida, Deus vai te enchendo mais, com a autoridade que vem do alto céu, para que você possa orar, assim como Pedro, ali ele orando, e aquela pessoa foi curada. Porque Deus vai preparar momentos para você, igreja, e você vai ser usado por Deus, aleluia, para anunciar as boas novas, que é o Evangelho, para que vidas sejam salvas. Não é só você, nós não podemos ser egoístas, só eu e você ter uma salvação. E a Bíblia fala que nós temos que alcançar a nossa família. Oh, aleluia! Irmãos, Deus te chamou. Quando da família foi chamado, que é o primeiro, ele é a coluna espiritual daquela casa, daquela família. Aí você precisa estar cheio do Espírito Santo, para que Deus te dê graça, te dê sabedoria, para você ganhar o seu pai, para você ganhar a sua mãe, para ganhar o seu irmão, o seu primo, tio e tia, avó. Mas como? Cheio do Espírito Santo, para que você possa dar frutos. Fruto do Espírito. E Deus vai te dar graça, vai te dar sabedoria. Às vezes a irmã, ela vem para a casa de Deus, busca a face de Deus, e o marido não vem. Continua orando, irmã. Continua orando, não pare. E abençoa o seu marido, profetiza a bênção na vida dele. Quando ele estiver dormindo, estenda a sua mão, porque a palavra que sai da sua boca tem poder, porque é do Espírito de Deus. Aleluia! Irmãos, nós temos o dom de falar em línguas, mas a pessoa que fala, às vezes você ouve uma pessoa falando, você pensa que ela está cheia do Espírito Santo. Tem que tomar muito cuidado. Para saber que a pessoa é cheia do Espírito Santo, você tem que ver os frutos que ela dá. Na minha casa, eu fui primeiro chamado ao Evangelho. Precisou acontecer algo na minha vida para me despertar e cair as escamas dos meus olhos e os ouvidos ser destampados para que a palavra penetrasse e caia numa boa terra. Então aconteceu algo. Eu não fui por amor da palavra. Precisou acontecer algo na minha vida para me acordar e despertar, e eu não gostava de crente. E eu trabalhava de Poá para São Paulo e viajava todo dia de trem e voltava. Aí os irmãos iam lá pregar a palavra, eu saía para outro vagão tomar cerveja, pastor. Mas Deus, aleluia, Ele tinha uma obra na minha vida. Isso não é conversa de crente, irmãos. Aleluia. Deus tem um projeto na minha vida. Deus tem um projeto na sua vida, na vida da sua família, daquelas pessoas que estão próximas de você. Tem um projeto ali do seu vizinho, aquele que é seu amigo. Deus tem um projeto.
A Bíblia fala lá em 1 Pedro, do capítulo 1, acho que do versículo 18, 19 em diante, até o 20, fala que Deus, antes da fundação do mundo, Ele já tinha preparado tudo para mim e para você. Quando o homem ele caiu, ele pecou pela desobediência. A cruz não foi um acidente. Foi projetado antes da fundação do mundo, porque Deus ele olha, ele conhece, ele sabe tudo, o Espírito de Deus. Por amor da minha alma, por amor da sua alma. Por isso que Jesus morreu na cruz do Calvário, por amor da minha alma. Para que a gente não venha perecer, mas para que a gente venha ter vida eterna. Nunca esqueça disso, irmãos. Aí ele morreu, ele falou, olha, eu vou cumprir a minha promessa. Ele enviou o Espírito Santo. Irmão, se não for o Espírito Santo, você não fala do amor de Deus. Você não fala. Você não glorifica o nome de Deus. Mas para isso, continue orando, continue buscando a face, porque nós precisamos. Nós não somos nada. Aí está aqui, de repente, aprove a Deus recolher, Ele recolhe, e aí? A Bíblia fala que nós não sabemos quem vai subir, quem vai descer. O apóstolo Paulo fala aos livros de Romanos, capítulo 10. Nós não podemos julgar as pessoas, irmãos. Nós não somos juiz. Sabe por quê, irmãos? Lá em Atos também, capítulo 10, fala de um homem centurião, Cornélio, romano, tinha comando de 100 soldados. 100 soldados. E Roma oprimia o povo de Deus, oprimia os judeus naquela época. Aí a Bíblia diz que a oração desse centurião chegou ao trono da graça. Ele não era crente, mas ele era um homem temente a Deus. Tinha algo de bom dentro do coração e do espírito daquele centurião, que Deus entrou em sonho e através dos anjos falou para ele, olha, as suas orações têm chegado ao trono da graça. Ele orava, ele esmolava, ele ajudava. Aí que Deus, através do anjo, falou para ele, olha, vá até Jope, procura Simão Pedro. Fala para ele vir aqui. Mas antes disso, até chegar, Deus falou com Pedro em revelação, abrindo um lençol. Não sei porque Deus está falando isso. Fez eu lembrar dessa passagem. Abriu um lençol. E Pedro ele olhava. E Deus falava assim para ele, Pedro, levanta, mata e come. Ele falou, não, Senhor, é impuro. Deus falou de novo, Pedro, levante, mata e come. Ele falou, não, Senhor. Aí Deus falou para a terceira, levanta, mata e come, porque eu purifiquei. Aí passou algum tempo ali, uns minutos, chegou aqui os que foram ali enviado ali pelo centurião. Olha, nós viemos aqui através do centurião, assim, para o senhor, seu Pedro, para ir lá e tal. Aí Pedro entendeu que Deus queria falar para ele. Que Deus não faz acepção de pessoas, que ele pensou que ali era só para os judeus. Não, mas era para o gentil, era para o estrangeiro. Aleluias. Irmãos, então nós não podemos julgar as pessoas. As pessoas que estão cheias do Espírito Santo, ela não julga, ela não fala, ela abençoa e profetiza. Não podemos sair da nossa boca maldição, mas é bênção, aleluia. E Deus usou ali, foi Pedro, falar com aquele homem. Acho que ele foi até com medo, como eu vou chegar lá? Assim, eu estou falando eu, né? Eu acho que ele sentiu medo. Não, mas ele estava cheio do Espírito Santo. Falou, não, Deus não faz acepção de pessoas, eu vou lá. Aí ele foi lá e começou a falar de Jesus. E o que a Bíblia diz? Que eles foram batizados. Ele falou, o que impede agora deles passar nas águas batismais para o arrependimento? E foi toda a família. Irmãos, aprenda nessa noite. Pode ser o macumbeiro, pode ser o católico, xixinoê, seja lá o que for, o espírita. Deus olha do alto céu, acha ainda algo de bom dentro do espírito e do coração daquela pessoa que nós não vemos. Por isso que Deus fala, ide anunciar o evangelho e pregai as boas novas. Porque eu não era bom, Deus me alcançou. Você era bom? Não. A Bíblia diz que a natureza do homem ela é má. Ela tende para fazer as coisas que não agradam a Deus. Por isso que Deus enviou o Espírito Santo de Deus para nos orientar, para nos ensinar, para nos capacitar. Aleluia!
Igreja, guarda isso. O que está dentro de você é mais forte que o que está no mundo. Não tenha medo. Deus nunca vai deixar você ser envergonhado. Aleluia. Deus vai te honrar. Deus vai te honrar. Nós somos perseguidos? Sim. É Bíblia. Nós somos maltratados às vezes? Sim. Mas aí que está onde o homem é provado. É na adversidade. Nós somos provados. Mas nós temos o Espírito Santo de Deus que nos orienta. A Bíblia diz lá em Hebreus capítulo 3, que quando você ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçai os vossos corações como em Meribá, que aquele povo, como o pastor falou, eles tinham tudo no deserto. Deus provou o coração deles lá no deserto, para limpar o coração das coisas do Egito. Mas eles eram teimosos, cerviz dura. E Deus falava, eles não davam crédito na palavra de Deus. Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação? Para quem se manifestou o braço do Senhor? Para aqueles que creem, irmãos. E nós cremos. Por isso, Deus enviou o Espírito Santo Consolador. E quando eles oraram, o lugar tremeu naquele lugar. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com coragem anunciavam a palavra de Deus. Irmãos, igreja do Deus vivo. Deus prepara o momento certo para você falar da palavra de Deus. Ele prepara. Pela graça e pela misericórdia de Deus, hoje a minha esposa serve ao Senhor. Aleluia. Aleluia. O meu filho serve ao Senhor. As minhas tias, que já eram de idade, católica, que tem aquele santuário, pastor, hoje serve ao Senhor. Aleluia. A minha mãe está com 82 anos. Ela serve ao Senhor. A minha tia, 84 anos, ela serve ao Senhor. Meu tio agora, faz um ano, recolheu, ele serve ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque Deus prepara os momentos para nós falarmos do Evangelho. E às vezes a pessoa, ela acha ruim, ela fala, mas você plantou a semente. Aleluia! Não é você que dá o crescimento, não sou eu. É o próprio Deus na pessoa do Espírito Santo. Aleluia! É o Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado. Para que ele se arrependa, ele se entrega. Por isso, irmãos, para ser cheio do Espírito Santo, busque a face do Senhor. Leia a palavra de Deus. Come, cavoca esse tesouro. Come desse alimento. É o que nos sustenta, é o que nos dá vida, é o Espírito de Deus. Porque Deus vai preparar situações e vai te usar, irmão. Não vai, é você que vai te usar, não é o pastor, não. É você, que é instrumento de Deus, ferramenta de Deus. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está sobre você. Aleluia. Está sobre a minha vida. Aleluia, Deus. O Espírito Santo, irmãos, lá em Romanos capítulo 1, versículo 4, é assim chamado porque ele é santo, e santificar a sua obra principal. Necessitamos de um Salvador, nós precisamos, é isso que Deus fez, para fazer alguma coisa para nós, para realizar algo em nós. Jesus fez primeiro ao morrer por nós, pelo Espírito Santo, ele habita em nós, transmitindo às nossas almas a sua vida divina. O Espírito Santo veio para nós, irmãos, para que venha cair a nossa natureza má, que ela venha cair por terra. A Bíblia diz que Jesus se esvaziou, de tal maneira, da glória dele, habitou aproximadamente mais de 2000 anos atrás, não é assim? E nós precisamos nos esvaziar, para nós sermos mais cheios do Espírito Santo de Deus. Esvaziar do quê, irmãos? Do nosso eu, do nosso orgulho. E só quem vai trabalhar dessa maneira em mim e em você é o Espírito de Deus. Aleluia, Deus. É Ele que cuida de nós e vai nos convencer realmente que eu e você, nós precisamos melhorar. A Bíblia diz lá em Filipenses capítulo 1, do versículo 6, que Deus, que essa obra que Ele iniciou, Ele está aperfeiçoando. Então, irmãos, eu e você, nós estamos sendo aperfeiçoados pelo Espírito de Deus. Para que a gente possa ser melhor e tratar as pessoas melhor e respeitar as pessoas. Hoje que nós vemos no mundo,
O filho não respeita o pai e nem a mãe, nem a esposa ou o marido. Hoje o casamento, hoje o mundo não vale mais nada. Não vale mais nada. É um contrato apenas. Casa e descasa, casa e descasa. Aleluia. Mas Deus instituiu a família. É de Deus, não foi o homem. E nós somos referência como família para essa sociedade. Aleluia, verdade. Você é referência onde você está, irmão. Você faz diferença onde você está, na sua casa, no seu trabalho, aonde você estuda. Hoje as pessoas falam que não, casa descasa porque não dá mais certo, não é feliz. Mas a Bíblia tem a receita para mim e para você. Você que é casado, que você pode ser feliz. Aleluia. A felicidade existe. Por que estou falando isso, irmãos? Está escrito em Salmo 128, aquele que anda e teme ao Senhor é bem-aventurado. E bem-aventurado quer dizer mais que feliz. Pode olhar na sua Bíblia. Salmo 128. Tu irá trabalhar, ganhar do suor do teu rosto, irá bem e será feliz, e vai crescer e vai prosperar. Aleluia. Mas tudo isso, irmão, quando nós deixamos o Espírito de Deus tratar de nós. O Espírito Santo. Irmãos, o Espírito Santo tem Espírito de Deus, Espírito Santo, Espírito de adoção e assim vai. É o Espírito de Deus, a terceira pessoa da Trindade. Que é o próprio Deus, irmãos. Quando nós lemos o Salmo 46, igreja, ele diz lá no capítulo 46, do versículo 1, socorro e fortaleza bem presente no momento da angústia. Aí depois ele vai decorrendo ali dos versículos, eu não lembro agora, mas ele fala assim, há um rio. O Espírito de Deus também é um rio. Você quer abrir a sua Bíblia aí em Salmos 46? Vamos abrir. Salmos 46, coisa linda. Salmo 46. Esse rio é o Espírito de Deus, irmãos. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. 46, versículo 4. O lugar santo das moradas do Altíssimo. Oh, aleluia. É eu e você, igreja. Nós somos morada do Altíssimo. Esse rio que alegra a cidade de Deus, que nos alegra, é o Espírito de Deus. Porque a alegria vem do Senhor. Não é dinheiro no bolso. É porque você tem um carro bom. Não. Ou porque você tem uma conta bancária, não é isso, igreja. A alegria vem do Senhor Deus. Se não fosse assim, essas pessoas famosas que falam com as celebridades, elas eram felizes e elas não são. Você assiste uma televisão, uma reportagem, fala, a pessoa ela não tem alegria, ela não é feliz, ela entra em depressão e é depressão profunda, que acaba até perdendo a vida, que aí o diabo entra e joga seta e olha, e tira a vida daquela pessoa. O Espírito de Deus é que alegra a cidade de Deus. Eu e você é a cidade de Deus. A alegria vem do Senhor, igreja. Se alegra nessa noite, aleluia. Oh, glórias. A Bíblia diz que o salmista Davi, ele pecou. Aí ele fez uma oração ao Senhor. Se eu não me engano é o Salmo 51. Davi era um homem de guerra. Ganhador de batalha. Ele orava a Deus e Deus falou, pode ir que eu sou contigo. Mas esse dia, ele não estava na guerra. A Bíblia fala que ele tem a mão, é de sangue, né, pastor? Ele não estava na guerra. Ele estava no palácio. Aí quando ele está no palácio, quem que ele vê? Betseba. Ele olhou e fitou os olhos, não tirou os olhos. Aí ele pecou. Teve um relacionamento. Mais além, colocou aquele homem, que era o marido dela, na frente da batalha, para morrer. Passou. Aí a Bíblia fala de Natã, o profeta, conta uma historinha para Davi. Olha,
Tem uma família ali que tem uma ovelhinha, aquilo é o sustento daquela família. Aí vem uma que tem posse e leva a ovelhinha. O que acontece com aquela família? Não tem mais como comer, como se alimentar. Ela era pobre. Esse camarada, desculpa a expressão, pastor. Esse camarada tem que morrer, falou o rei. Aí Natã falou com ele: esse é você, rei. Aí ele acordou. Irmãos, quando você não estiver guerreando, é perigoso você ficar muito tranquilo. Porque Deus nos chamou, nós somos convocados por Deus, vamos dizer assim, alistados por Deus para o exército de Deus. Porque nós estamos numa guerra. É uma guerra, mas é uma guerra espiritual. Não é no braço, não é na boca, é na oração. É na oração. Então você está em guerra. Continue guerreando. Não saia da presença de Deus. Continue buscando, porque você precisa buscar a face de Deus. E Deus te enche. Deus te capacita. Aí ele orou a Deus, pediu perdão. Aí ele orou a Deus e aquele salmo lindo, que é uma oração, que é o Salmo 51. Aí ele fala: Senhor, eu sei que para o Senhor não é 1000 touros, bois, holocaustos, mas sim um coração quebrantado. Isso agrada o coração de Deus. Aí o que ele falou para Deus? Falou: Senhor, me dá novamente a alegria da salvação. Quantos que esqueceu que vai morar no céu? Quantos já esqueceram de ter essa alegria da salvação? E ele falou assim: olha, Senhor, me dá novamente a alegria da salvação e não retire o teu Espírito Santo de mim. Aleluia. Porque no Antigo Testamento não eram todos que tinham o Espírito Santo, a não ser o rei e os profetas. E aprove a Deus daquele que ele queria usar, e o Espírito Santo vinha, e depois ele vinha e saía. Mas hoje no Novo Testamento o Espírito Santo é morada permanente em mim e você, a partir do momento que nós continuamos a obedecer e louvar a Deus. Aleluia! Isso é coisa maravilhosa, igreja. Passamos sim por dificuldades, por momentos difíceis, por adversidades. A nossa vida não é só uma vida de bonança, não. Tem uns momentos difíceis. Tem momentos que nós passamos no vale. E isso é um aprendizado para mim e para você. Às vezes hoje você está passando uma situação difícil, uma adversidade. Mas continue orando, continue buscando a face do Senhor. Porque você precisa de Deus. E no momento certo, Deus, ele vai te dar vitória, porque está escrito em Apocalipse capítulo 5, do versículo 8, que as orações dos santos estão na salva de ouro. O que Deus diz? Os anjos são para nos abençoar. São os agentes de Deus para nos abençoar, estão ao nosso serviço. A Bíblia diz que Deus dá ordem aos anjos ao respeito de mim e de você. Você crê, igreja? Nós cremos. Está lá em Salmo 91, não é conversa não. Está escrito na palavra. Ele dá ordem ao nosso respeito. Não só como foi no Antigo Testamento. Deus dava ordem: vai lá abençoar o meu filho. Vai abençoar lá o meu servo. Continue orando pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos. Não deixe de orar. Não deixe de apresentar ao altar de Deus. Você quer ser cheio do Espírito Santo? Continue intercedendo. Continue orando para esta igreja na pessoa do pastor, dos obreiros, pelos seus irmãos. Apresente em oração. Continue orando, porque no momento certo, Deus ele vem te dar vitória, igreja. Porque o Espírito Santo de Deus, que está em mim e em você, ele tem prazer em abençoar. No meu trabalho, igreja, pela misericórdia de Deus, as pessoas chamam, e a gente tem orado por pessoas, pessoas foram curadas, foram libertas, pessoas aceitaram e confessaram o nome de Jesus. Por quê? Aonde você está, você não precisa falar que é crente, as pessoas veem em você. As pessoas vão olhar em você e falar assim: olha, você é crente? Porque o brilho de Jesus está em mim, em você. Aleluia. O brilho é o perfume de Cristo.
E as pessoas vão pedir para você estar orando. Não tenha medo. Não tenha medo. Que Deus é na sua vida. Não podemos ter medo, não. Deus, Ele cumpre a palavra dEle. Ele enviou o Espírito Santo, Consolador. E Deus vai preparar situações para aquela pessoa que você acha, puxa vida, eu vou falar daquele evangelho. Pode falar, irmãos. Não tenha medo. Deus vai cumprir a promessa que está escrito na palavra. Se tu creres e for batizado, será salvo, não é assim? Mas Deus quer alcançar a sua família. Irmãos, nós temos que dar conta da nossa família. Sabia? Nós temos que ganhar a nossa família para Jesus. Isso é muito importante. Como? Quando nós cada vez mais nos encher do Espírito Santo. Mas para isso, é lógico que tem algumas coisas que a gente precisa fazer. E a gente sabe, está na Bíblia. O apóstolo Paulo, quando ele escreve à igreja de Efésios, lá em capítulo 6, do versículo 10 em diante, que ele fala assim, ó, fortalecei na força do Senhor, fortalecei na força do seu poder, a igreja do Senhor que somos nós. Aí ele diz assim, ó, a nossa luta não é contra a carne, não é contra o sangue, mas contra os principados, o príncipe das trevas, das hostes da maldade nos lugares celestes. Aí ele fala, cinja o teu lombo com o cinturão da justiça, calçando os pés para o evangelho da paz, não é assim? Vestindo o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Irmãos, nós vamos guerrear. E nós estamos guerreando, não é brincadeira não. Você está aqui, mas o adversário está furioso. Tá não, pastor? Ele está furioso. Ali como em Atos, aqueles homens orando. Aquela pessoa foi curada. Às vezes você tem medo de orar por uma pessoa que pede ou está enferma. Não tenha medo não, igreja. Não é você que faz a obra. Eu vou estar encerrando, mas eu quero contar um testemunho rapidinho. Viu, pastor? É mais 2 minutinhos. Certo? Eu estava em Itaquá fazendo um trabalho. Não é propaganda que eu estou fazendo do meu trabalho, não. Viu, pastor? Vendendo seguro. Convênio médico. E eu fui num lugar ali em Itaquá, um lugar muito feio. E numa residência a senhora tinha uma oficina de costura. Aí fiz meu trabalho, a mulher pagou, peguei o cheque, anexei na proposta, e eu estava com um irmãozinho, novo. E Deus preparou para mim estar cuidando dele. Aí que ele falou para mim, ô irmão Toninho, vamos orar. Eu falei, tá bom, vamos orar. Eu não estava bem naquele dia. Não estava bem. Eu falei, tá bom, Sérgio, vai lá e pega a Bíblia. Vamos ler e vamos orar. Eu pedi para a senhora, vem aqui, minha senhora, a gente vai estar orando. Se a senhora aceita a oração? Eu falei, eu aceito. Vamos estar orando. Eu pedi para a senhora sentar. Quando ela sentar, eu falei, a senhora permite eu pôr a mão na cabeça da senhora? Ela falou, pode. Comecei a orar em nome de Jesus. Aí foi estourando as lâmpadas, irmão. Ele estava na porta, ele falou que passava assim, eram uns ventos. Eu falei, japonês, abre os olhos, rapaz. Aquela mulher, ela foi curada. Depois de 30 dias ela ligou para mim, eu falei, ela vai falar a respeito de alguma documentação. Ela falou, olha, eu fui no médico, eu fiz os exames e não tem mais nada. Eu falei, minha irmã, glorifica a Deus. Ela tinha um coração inchado, eu não sabia. Ela foi curada, irmão. E eu não estava bem. Mas quem faz a obra? O que Deus falou para mim? Não é você que faz a obra. É o Espírito de Deus. Quando Jesus orava, o Espírito de Deus fazia a obra. Às vezes você pode falar que não está bem, mas é o Espírito Santo. Deus quer que você abra a sua boca e profetiza e fala em nome de Jesus, porque esse nome tem poder no céu e na terra. E aquela pessoa foi curada. E ela queria ir lá na igreja para levar. Eu falei, não, irmão, agradece aí, louva a Deus aí. Eu quero dizimar, porque agora eu estou vendendo, veio as costuras. Falei, irmão, leva o dízimo perto da sua casa, da sua igreja mais próxima aí, não precisa vir aqui, não precisa falar um nome, fala que é o nome de Deus, na pessoa bendita de Jesus, da pessoa do Espírito Santo, e o nome de Deus é glorificado. Aleluia! Oh, irmão, se você pensa que você vai ser salvo, quando você está jejuando, você está consagrando e santificando. Tem dia que você não está bem. E a gente vai lá, eu não vou. Vai porque é Deus. Você pode pensar, não está carregada a bateria. Mas se você jejuou e consagrou, Deus vai te usar. Depois você recarrega a bateria de novo. Aleluia. É o Espírito de Deus. Tendo eles orado, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. E com a coragem anunciavam a palavra de Deus.
Não deixe de falar do amor de Deus. Receba esta palavra de bom grado no seu espírito e no seu coração, igreja, nessa noite. Que o Espírito de Deus continue falando mais ao seu espírito, é o meu espírito. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Todos digam amém, Jesus. Amém. Pode bater palma, pastor. As palmas louvam ao Senhor, igreja.